Se você quer ser governador, você tem que ser eleito para isso. É mesmo, é? Parece óbvio, mas o STF precisou dizer expressamente. É isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Vamos lá. Galera, antes de mais nada, no dia 4 de novembro teremos a Black Friday do Revisão. Vai ser preço de Black Friday com qualidade Black Tie. Ou seja, o melhor curso do mercado, porque nós somos o melhor curso do mercado e podemos provar, é só olhar lá no Olho na Vaga, pelo melhor preço. Então você vai estudar em alto nível, vai se transformar em procurador, em procuradora, depois de algum tempo, claro, né, estudando, e vai pagar muito pouco por isso. Então vale muito a pena, fiquem acompanhando a gente aqui, beleza? Bom, galera, é o seguinte, o tema do nosso vídeo tem a ver com o Poder Executivo e a dupla vacância do Poder Executivo. Bom, o Poder Executivo, vamos falar em âmbito federal, né? Ele é exercido pelo presidente da República e o vice é o vice-presidente da República, o substituto dele, né? Ele é o substituto eventual e o sucessor do presidente da República. Então, quando o presidente da República, por qualquer motivo, fica temporariamente impedido de exercer a presidência, quem vai exercer essa função é o vice-presidente da República. E se o presidente da República também, por qualquer motivo, deixar o cargo definitivamente, o vice-presidente da República vai sucedê-lo. E aí vai ser uma sucessão em caráter definitivo, tá? Bom, se ocorrer uma dupla vacância na presidência da República, ou seja, o presidente deixou o cargo, o vice-presidente deixou o cargo, para a presidência da República, ou seja, a chefia do Executivo Federal não ficar acéfala, a Constituição Federal prevê que irão exercer a presidência da República nessa ordem o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Só que nenhuma dessas autoridades, dessas últimas três autoridades, podem suceder o presidente da República. Elas podem, no máximo, substituir até que haja uma nova eleição. E a Constituição prevê lá no artigo 81 que, se a presidência da República ficar duplamente vaga, né, se houver uma dupla vacância, essas três autoridades, presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do STF, irão exercer a presidência enquanto não houver uma nova eleição. Então deve haver uma eleição para eleger novos presidente e vice-presidente para terminar o mandato inicial, beleza? E a Constituição prevê ainda que se a vacância, a dupla vacância, ocorrer na última metade do mandato, essa eleição será indireta. Ponto. Bom, o STF tem entendimento tranquilo, tá? De que essa ordem de substitutos eventuais do presidente da República, né, presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do STF, não é uma norma de observância obrigatória no âmbito dos estados e dos municípios. Então, as constituições dos estados e as leis orgânicas municipais não têm que obrigatoriamente prever, para a substituição do chefe do executivo, autoridades que sejam equivalentes a essas autoridades que são substitutas do presidente da República. A gente tem que ter substitutos. Só que daí cada estado e cada município estabelece lá quem quer colocar na lista de substitutos. Por exemplo, é muito comum que em âmbito municipal o procurador-geral do município seja previsto como um substituto do chefe do executivo se houver uma dupla vacância, tá? Agora, a grande questão é a seguinte: às vezes, normas locais, principalmente constituições estaduais, tá? Isso é comum, estabelecem o seguinte: olha, se houver uma dupla vacância no executivo estadual, ou seja, se o governador e o vice-governador deixarem o cargo definitivamente, nós vamos chamar para exercer a chefia do executivo quem? O presidente da Assembleia Legislativa ou o presidente do Tribunal de Justiça. É muito comum ter essa previsão. Só que também é comum o quê? É comum que a Constituição do Estado estabeleça que, no caso de dupla vacância, essas autoridades irão exercer a chefia do Executivo em caráter definitivo, sem haver a previsão de uma nova eleição suplementar. A eleição para eleger novos governador e vice-governador para concluir o mandato que foi iniciado e que foi interrompido ali, né? No qual houve a dupla vacância. Então é comum, sim, já vi mais de 3, 4 vezes,
normas de constituições estaduais estabelecerem que, em caso de dupla vacância, não haverá eleição suplementar. O mandato será concluído ou pelo presidente da Assembleia Legislativa, ou pelo presidente do TJ, ou alguma outra autoridade. Às vezes, a Constituição do Estado simplesmente não prevê eleição suplementar, e às vezes ele fala o seguinte: olha, vai ter eleição suplementar, exceto se a dupla vacância ocorrer no último ano do mandato. Se ela ocorrer no último ano do mandato, esquece a eleição e o presidente do TJ fica aí como governador em caráter definitivo até concluir o mandato. Isso acontece. E mais de uma vez, o STF já decidiu que isso é inconstitucional. E o STF decidiu isso novamente agora, recentemente, nas ADIs 7140 e 7141, tá? Que foram julgadas em 14 de outubro de 2024. Então, julgamentos recentes. Basicamente, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é: olha, a Constituição adota um modelo de democracia representativa. Então, o poder nos mandatos eletivos é exercido em caráter representativo, de modo que quem exerce os mandatos eletivos tem que ser escolhido pelo povo. Então, nós não temos possibilidade de exercício de mandato eletivo no Brasil que não seja mediante eleição por voto popular. Então a gente não pode ter um governador, um vice-governador no cargo em caráter definitivo sem que tenha sido eleito mediante o voto dos eleitores, tá? Então é inconstitucional norma de Constituição de Estado, norma de lei orgânica municipal, que preveja que em caso de dupla vacância do executivo, haja uma sucessão que não seja feita por quem foi eleito para isso. Ou seja, não pode ser sucessor do chefe do executivo quem não for o vice dele. Tá? Então, presidente da Assembleia Legislativa, presidente do Tribunal de Justiça, procurador-geral de município, nada disso. Nenhuma dessas autoridades podem desempenhar o poder executivo em caráter definitivo. Podem substituir? Podem, mas tem que ter uma eleição suplementar para exercer aquele chamado mandato tampão, né, para concluir o mandato que foi iniciado, né, e escolher os novos chefes do Poder Executivo. Beleza? Então fiquem ligados, isso aí cai em prova, tá? Eu já vi cair em prova mais de uma vez e certamente vai aparecer de novo porque o STF continua julgando essa matéria, tá bom? É isso aí, lembrem de deixar o like aqui pra gente, de se inscrever no canal se não tiver inscrito, de ativar as notificações clicando no sininho aqui para saber quando a gente posta coisa nova, e lembrem também que no dia 4 de novembro a gente vai ter a Black Friday do Revisão, vai ser uma oportunidade muito boa, de verdade, tá? Para você que quer estudar em nível muito alto e se preparar para os melhores concursos do Brasil, beleza? É isso aí, valeu galera e até a próxima.